A gente está de volta agora às 11 horas e 48 minutos, ao vivo. Você gosta de frio? Então se prepare, porque uma frente fria vai baixar as temperaturas em toda a região centro-oeste. A Vanessa Vitória está com a gente já ao vivo, ao lado de um meteorologista, para poder nos explicar. O VV, o DF pode vivenciar dias com mínima abaixo de 10 graus. Está chegando esse momento, né? Só com festa junina, canjica, quentão, para a gente aguentar um negócio desse. Oi, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, só que a gente ainda não sabe se nas festas juninas vai dar pra gente sentir esse friozinho, porque eu tava conversando aqui com a Cis e ele falou que ainda é cedo pra gente falar. Então, assim, ele vai falar da previsão pra semana que vem. Mas é claro que quem curte aí uma comidinha quentinha como a gente, vai ser tudo de bom, combinação frio e festa junina, sim. Mas, Francisco, boa tarde pra você. O Felipe tava falando das festas juninas, é aquilo que a gente conversou, ainda tá muito cedo pra falar de junho? Exatamente, né? Primeiro a previsão do tempo a gente vê mais ou menos até uma semana, 10 dias com antecedência, né? Agora em termos climáticos, né? O mês de junho são temperaturas baixas aqui em Brasília, né? Então as noites frias e as tardes um pouco mais quentes, mas geralmente durante a festa junina as temperaturas são baixas aqui em Brasília também. Ó, Felipe, então vai dar para esperar um friozinho aí, pelo menos à noite, nas festas juninas, porque já é algo mais previsível, digamos, como você fez aí. Mas Assis, para a semana que vem, o que tem de previsão? O pessoal está dizendo que vai chegar a menos de 10 graus. Agora realmente para a próxima semana, né? Tá chegando uma massa de ar frio de forte intensidade no Brasil, que está chegando no Brasil, vai pegar aqui no Distrito Federal a partir da quinta-feira. Mas antes dessa massa de ar frio chegar aqui, a gente vai ter aí a frente fria chegando, que é aquela que causa uma forte faixa de banda de nuvens, causando chuva. A gente vai ter chuva aí na segunda e na terça-feira, bastante chuva aqui no Distrito Federal, pegando todo o Distrito Federal, chuva de uma maneira bem geral, já que estava também muitos dias sem chuva. Está chovendo em alguns pontos isolados agora, né? E daí depois essa temperatura vai cair de uma maneira brusca. Vai cair a partir da quinta-feira, temperatura durante as noites, chegando a algo de 6 a 7 graus aqui em Brasília e às tardes ficando na faixa aí no máximo de 20 graus. Então, antes do frio, melhor preparar o guarda-chuva. Vai ser chuva em áreas isoladas, aquelas que a gente fica sabendo que um colega viu a chuva e a gente não viu, a gente passa de carro no meio da EPTG, sai no parque e já não está chovendo. Esse tipo de chuva é a tal da chuva do caju ou ainda não é? Não, essa chuva vai ser uma chuva de maneira geral, vai chover praticamente realmente todo o Distrito Federal, vai chover no entorno e grande parte do Goiás. Vai ser chuva geral e não é a chuva do caju ainda é as chuvas ainda para depois começar o período da estiagem. A chuva do caju acontece lá para agosto. Assis, e nos dias frios, a partir de quinta-feira que vem, vai ser coloca casaco, tira casaco, coloca casaco, tira casaco? Ou vai passar um frio aí o dia todo? De manhãzinha frio, à tarde frio e à noite? Não, vai ser aquela coisa. Frio de manhã, à tarde aquele calorão. Como é que vai ser? Não, vai ser coloca casaco e ficar com casaco. A partir da quarta-feira, quinta-feira, já na quarta-feira com a chuva, né? Já não teve praticamente sol, né? Já vai ficar aquela sensação de frio. E na quinta-feira também vai ser casaco para permanecer. Depois, final de semana, é que começa a colocar o casaco e tirar o casaco quando as tardes voltar a aquecer mais um pouco. Vai dar uma amenizada depois para o fim de semana, então? No próximo final de semana que vai dar uma amenizada. Mas a quinta, sexta-feira até o sábado ainda realmente vai estar bastante frio. Olha só, Felipe, então é isso, né? A previsão aqui é de chuva. Pelo que o Assis está falando, na semana que vem não vai ser aquela chuvinha isolada que um telespectador manda um vídeo pra gente e aí quando a gente comenta com alguém, não choveu na região que ele mora e sim na região que o telespectador estava. Então vai ter previsão de chuva aí, segundo o Assis, a meteorologia, para esses dias, chuva em várias partes do DF. E vai ter também essa previsão de frio. E aí, até para a gente concluir a nossa entrevista aqui, eu perguntei para ele, porque a gente sabe que os internautas estão aí com uma previsão de frio congelante, como você falou. E aí, a minha dúvida é a seguinte, diz que indo lá para Planaltina, o lugar é frio demais, é um dos pontos mais frios do DF. Dá para chegar nessa previsão aí que o povo está dizendo, que pode chegar a 0 graus? Isso não tem aqui no Centro-Oeste não, Assis? Não, essa temperatura não está prevista chegar aqui não. 0 grau abaixo de zero, as temperaturas abaixo de zero é lá para o sul do Brasil. Realmente na região do Planaltina, lá onde tem uma medição da estação meteorológica, né, que chama lá águas emendadas, é numa baixada, as temperaturas lá realmente ficam mais baixas, né? Por exemplo, chegando 7 graus aqui em Brasília, lá deve chegar a algo de uns 4 graus.
Então, uns 3 graus a menos. É uma diferença de uns 13 graus de lá para cá. Sempre lá, normalmente, a temperatura é menor. Hoje mesmo a temperatura foi 15 graus aqui no Distrito Federal, aliás, aqui em Brasília, e lá foi 13,6 graus. Então dá sempre uma diferença lá a menos do que aqui. Mas lá também é uma região ali de Águas Emendadas que não tem muita circulação de pessoas, por isso a medição é feita naquele ponto ali, né? É, exatamente, porque as medições das estações meteorológicas tem que ser no local que não tem influência nem de automóveis, nem também de movimento das pessoas, nem de prédio, nem de nada, né? Tem que ser as medições de uma maneira mais real possível das condições do local da atmosfera. Então a gente sabe que lá mais frio, e tem um ponto que mesmo com frio não vai estar tão frio aqui no DF? Normalmente lá como Planaltina e Sobradinho são pontos mais altos, né? Quanto mais alto, menor a temperatura, né? Então normalmente essas localidades são as temperaturas menores do que aqui em Brasília. Por exemplo, o aeroporto também é um pouco menor do que aqui no plano piloto, né? Onde é feita a medição aqui no sudoeste, né? Porque no aeroporto está mais descampado e aí as noites ficam um pouco mais frias lá também. Obrigada pela participação, viu, Assis? É isso aí, Felipe. Prepara o guarda-chuva e prepara o casaco, que ele está garantindo que não vai ser tira e põe, não. Vamos conferir. Eu achei o máximo essa parte. Você falou, vai ser tira o casaco, põe o casaco. Ele não, vai ser põe o casaco e fica com o casaco. Deixa eu explicar para você que acabou de ligar no SBT. O que a gente está contando aqui agora é que a meteorologia prevê, a partir da próxima segunda-feira, dia 16, temperaturas muito abaixo do que o que nós estamos acostumados. Porque aqui o Distrito Federal fica no centro-oeste, que normalmente faz calor, e vai ser abaixo de 10 graus na segunda-feira. VV, eu não sei se eu comentei contigo, mas eu tenho acordado 5 da manhã para tentar malhar ali entre 6 e 7 e meia para vir para o trabalho depois. Segunda-feira, quando eu acordar às 5 da manhã, vai ter frio e chuva, é isso? Viu? Torço por você, amigo. Mas pelo que o Assis falou, na sua segunda-feira aí pode ter chuva, porque a chuva vai antecipar o frio. Mas eu vou pedir para ele responder. Olha só, o Felipe disse que está acordando muito cedo para malhar, madrugando. E aí ele está com receio do que pode acontecer com ele na segunda-feira. Segunda, ele já encontra chuva e frio ou ele só encontra aí a possibilidade da chuva anunciando frio? Na segunda-feira a chuva vai ser mais final do dia, mas na terça e na quarta-feira ele vai realmente fazer atividade dele com chuva, né? Na segunda-feira, na terça pela manhã já com chuva e na quarta-feira pela manhã também ainda tem chuva. Então a dica para quem faz atividade ao ar livre, assim, eu não sei se é do Felipe se ele vai só se deslocar, mas para a galera aí que faz atividade ao ar livre vai ter que buscar uma alternativa nesses 2 dias de previsão de chuva aqui no DF. Se for de manhã, na segunda não precisa preocupar, mas à tarde é melhor buscar um lugar fechado? Exatamente. Se for à tarde tem que lugar fechado, porque vai ficar aquele tempo fechado meio chuvoso, né? Com chuva, né? E também depois dessa chuva passando tem o frio, né? Então as pessoas que fazem atividade realmente tem que estar bem agasalhado para fazer atividade pela manhã ou então no final do dia quando as temperaturas caem mais também. E vai ser aquela chuva que vai durar um tempão ou não? Embora ela vá acontecer em todo o Distrito Federal, vai ser uma chuvinha rapidona, que passa rápido? Não vai ser chuva rápida não. Vai ser aquela chuva que volta, volta de novo, fica intercalando, né? Chovendo e parando, pelo menos uns 2 dias está indicando boas condições de chuva aqui em todo o Distrito Federal. Obrigada, Assis. É isso aí então, Felipe. Na segunda você prepara o guarda-chuva por enquanto. Muito. E a coragem, né, Vivi, para conseguir sair da cama. O guarda-chuva, o casaco e as orações para falar: ô Pai eterno, me dê coragem aqui, ergue teu filho. Obrigado, Vivi, pelas informações. Agradeço ao Assis por sempre estar tão disposto a participar com a gente aqui ao vivo no SBT. E agora a gente vê uma cena comovente. Eu tenho certeza que você vai se encantar com essa empatia que aconteceu lá em São Sebastião. Uma bombeira militar cantou para acalmar a vítima de um acidente de carro enquanto transportava essa pessoa para o hospital. O vídeo viralizou nas redes sociais porque a sargento Priscila está agora com a gente, com a Kátia Gomes, e vai contar como foi esse momento. Kátia, é com você. Pois é, Malta, olha, a sargento ela já estava quase indo embora do plantão quando essa ocorrência
apareceu. E até então parecia ali uma ocorrência simples, uma colisão entre 2 veículos envolvendo 5 vítimas. Mas quando a sargento Priscila chegou ao local, ela percebeu que uma das vítimas estava bastante agitada. Isso porque, segundo os familiares, ela é portadora de uma síndrome, ela não conseguia se comunicar, inclusive ela falava algumas palavras em inglês. A sargento percebeu que ela começou a lhe cantar, inclusive, parabéns para você em inglês, né? E aí ela percebeu que aquilo ali acalmava ela e foi aí, né, sargento, que você se envolveu, viu que ela cantando ficava mais calma e você começou a cantar para ela. Isso fez toda a diferença. Exatamente. Nós chegamos, né, lá no acidente aqui em São Sebastião e quando nós chegamos lá parecia uma ocorrência que seria simples, mas tinha gestante, tinha criança, muitas vítimas, né, com os airbags acionados dos veículos. E eu fui atendendo as vítimas ali, que a gente faz todo um atendimento, né, para dar atenção a cada vítima, para ver quem tem a necessidade de um transporte mais imediato, o que aconteceu, né, e aí nós fomos filtrando ali. E mais para o final, como ela estava com poucas lesões, e para a retirada do pai, ela precisava ficar próximo do pai. E aí, no final da ocorrência que nós já tínhamos encaminhado a gestante, o outro rapaz, a criança, aí nós colocamos o pai e essa moça, né, na viatura. E ela só falava em inglês e ela comunicava muito pouco por conta dessa síndrome que ela tem. E ela sentou nessa cadeira, a gente colocou o cinto nela e eu fiquei aqui, eu estava inclusive de máscara, precisei retirar para acalmar mesmo. E o pai dela ficou cantando, conversando com ela e eu pesquei ali no momento que isso era o que acalmava ela, né? Porque a gente vai a caminho do hospital um pouco, às vezes precisa de um pouco de velocidade, liga sirene, tem o rádio, toda essa questão. E a gente como equipe conseguiu desenrolar, né? O pessoal também que trabalhou comigo foi fundamental, o pessoal da La Charlie, o pessoal da ambulância, Sargento Lugon, Sargento Renovato, todo mundo junto, trabalhando em equipe. E aí a gente sentou aqui, aí ela segurou a minha mão, sentiu segurança, porque pessoas com necessidades especiais, elas precisam sentir a segurança, né? E aí a gente começou, né, a fazer, foi tipo assim, Kátia, segura a mão, relax, relax, happy birthday to you, e ela cantando junto comigo, e graças a Deus a gente conseguiu atender de uma forma especial e diferenciar dessa paciente. Parabéns pela atitude, Priscila. E Malta, foi um videozinho bem curtinho, né? Apenas alguns segundos, mas que viralizou nas redes sociais, né? Inclusive a gente tem aí, não tem, Malta? Tem, eu queria pedir pra gente rodar agora que vocês vão entender que a bombeira que deu uma sacudida ali na Kátia agora foi pra demonstrar o que ela fez com a paciente nesse momento que precisava acalmá-la. Pode rodar. Ó, eu queria chamar a atenção de você de casa para o seguinte: há profissões que exigem da gente um sangue frio que você só consegue ter depois de muito treino, muita prática. Uma dessas profissões é a de bombeiro militar, que lida com casos extremos, né, com situações limite, em que ou a pessoa está precisando muito de um socorro médico, ou está precisando ser socorrida de alguma situação muito grave. Então, imagina o que é a mentalidade de um bombeiro que está ali preparado para ter sangue frio, para agir com a razão, para entender o que ele precisa fazer, independentemente das circunstâncias, e ter aquele estalo de falar assim, essa ocorrência aqui é diferente. Com essa paciente, eu vou precisar cantar. Então, demonstrou que a Priscila, que faz parte do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, tem essa empatia. Ela não olha para a pessoa que ela está socorrendo só como se fosse mais um número na carreira, mais um paciente que passa pelas mãos dela naquele dia. Essa pessoa teve um atendimento especial e a gente queria aqui agradecer, né, Kátia, em nome do SBT, de toda a comunidade de Brasília, por esse trabalho que ela fez tão lindamente, porque
É nos pequenos gestos que a gente vê realmente o valor de uma pessoa. Kátia, eu vou devolver para você encerrar a participação. Pois é, Malta, olha, a Priscila, ela tem 9 anos já no Corpo de Bombeiros e eu perguntei para ela se ela já tinha passado por situações como essa. E ela disse que não, que já, claro, pegou muitas pessoas, vítimas nervosas, mas uma pessoa, sim, especial, com uma síndrome, que ela precisasse fazer um atendimento diferenciado, isso nunca tinha acontecido. Então, Priscila, foi realmente ali um momento de sensibilidade, né? Você como bombeira passa por um treinamento, tem que ter, igual o Malta falou agora, uma certa frieza para conseguir não se envolver emocionalmente, para conseguir atender, ajudar aquela pessoa. Mas naquele momento, falou mais alto lá do Priscila, né? Humano também. Na verdade, nós somos orientados, né, como Corpo de Bombeiros, a atender os nossos pacientes da melhor maneira possível. Nós somos treinados, capacitados, né, para ter aquela parte que é profissional, né, que a gente precisa atender a parte de primeiros socorros, ou um incêndio, ou um salvamento, que seja. A gente é orientado a seguir ali um protocolo, mas tem a parte humana, não tem como desconsiderar isso. Claro, as minhas crenças, a minha formação, a minha família faz toda a diferença na minha vida, para a gente ter essa sensibilidade mesmo. Tem muitas outras ocorrências, né? Aqui a gente está numa região que a gente pega área rural, área urbana, tem a questão do presídio também que a gente atende, nós somos a primeira resposta, então a gente não pode fazer diferenciação de pessoas, nós temos que atender todas as pessoas como sendo um paciente. E parabéns, Priscila, pela sua atitude, viu? Muito merecida essa homenagem. Malta, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Kátia, e a Priscila de novo pela participação. A gente continua agora o jornal, não trazendo uma notícia muito feliz, porque enquanto tem tanta gente boa como a Priscila agindo para o bem da sociedade, há outras pessoas que estão mais dispostas a nos atrapalhar mesmo. Os casos de furto de cabos de telefonia e de energia elétrica mais que dobraram aqui no Distrito Federal. Só nos primeiros 3 meses desse ano, 1.014 ocorrências foram registradas. No mesmo período do ano passado, foram 458. O último caso foi lá em Sobradinho, onde a Polícia Civil prendeu um homem que furtou cabos da mesma loja pela 3ª vez em uma semana. Vamos ver. O Gabriel acordou com mais uma notícia de um furto na empresa de construção que gerencia em Sobradinho. Por volta das 4h30 da manhã, eu recebi um telefonema da empresa que faz a vigilância aqui, da nossa empresa. Eles me notificaram que tinha uma pessoa nas dependências que poderia ser um invasor. Só neste ano foram 6 invasões à loja. Nas últimas 3, nesta semana, foi o mesmo homem que entrou, pulando aqui pelo portão principal. Nesta quarta-feira, depois do último crime, a polícia encontrou o autor ainda com objetos furtados, a maioria fios de cobre. Os crimes foram gravados pelas câmeras de segurança. Na segunda-feira cedo, por volta das 6 da manhã, depois de entrar, o bandido quebrou o cadeado e saiu tranquilamente. No mesmo dia, depois do expediente, ele voltou e levou mais coisas deste galpão que fica nos fundos do lote. Ele pulou o portão para sair com sacos cheios de materiais da loja. Nem a quantidade de câmeras de segurança assustou o criminoso. A sensação que a gente tem é a mesma da polícia, é enxugando gelo. Porque esse mesmo indivíduo que invadiu aqui hoje, ele invadiu na segunda-feira de manhã, na segunda-feira de noite e essa madrugada ele retornou. Um homem de 37 anos, com 16 passagens pela polícia por crimes variados: tráfico de drogas, Maria da Penha, furto, receptação e roubo. A expansão de Sobradinho tem várias outras empresas como esta, o que atrai olhares de criminosos. Ontem nós mostramos aqui no jornal o caso de um comerciante que foi vítima de injúria racial. Foi dessa senhora que você está vendo aí na tela. Chamou esse rapaz de palavras que eu não vou repetir aqui no jornal. Foi numa loja de açaís lá em Taguatinga e ele, numa serenidade, num bom senso impressionantes, ainda deu entrevista pra gente hoje, ontem, dizendo o que faria, como procuraria a polícia, o que diria, qual que é a situação que ele viveu. Quero inclusive mandar um abraço para ele, que ele possa retomar o trabalho de forma digna e que consiga vencer esses comentários racistas que ainda persistem no nosso país. Mas o que as pessoas de pele negra passam diariamente, né, na sociedade, não é só aqui no Brasil. Não é só no nosso país que o racismo é um problema a ser combatido.
Uma brasileira que mora nos Estados Unidos viralizou nas redes sociais depois que denunciou as ofensas que tem sofrido no aplicativo TikTok. Ela é negra, casada com um homem branco norte-americano. Eles tiveram uma filha que nasceu branca e só por isso essa mulher tem sido vítima de comentários racistas na rede social. A gente fala com ela agora ao vivo. Ô Tiane, muito boa tarde para você. Obrigado, tá, por aceitar o convite do SBT para falar sobre um assunto que eu tenho certeza que é dolorido para você. Você que está acostumada a compartilhar o dia a dia da sua família nas redes sociais e eventualmente pode ter se deparado já com algum comentário indelicado, você se assustou com o nível do desrespeito desses últimos comentários que você recebeu? A gente sempre recebe, né, algum tipo de comentário e por conta disso eu decidi responder. Na verdade, eu sempre recebo perguntas se eu sou a mãe da criança ou se você é babá, alguma coisa do tipo. Eu geralmente respondo bem tranquila, não tenho problema em responder, as pessoas não precisam saber. A questão é a forma como foi colocada, né? Então, a forma do comentário, a forma como que você faz uma pergunta, se você tem alguma dúvida, é que deve ser bem trabalhada, deveria ser com um pouco mais de cuidado. E por isso eu resolvi comentar um pouquinho e explicar. Assim, agora todo mundo já sabe, não sou babá, ela é minha filha. Que é chover no molhado, porque com muitas pessoas negras que a gente tem a oportunidade de conversar com rotina aqui no jornal, que a gente trata muito desse assunto, eu sei que vocês estão cansados de ensinar certas coisas para a população branca que a gente já deveria ter aprendido. Mas você pode deixar claro mais uma vez por que é indelicado perguntar simplesmente quando vê a sua filha branca se você é a babá dela, sem pressupor que você pode ser a mãe? O que acontece é o seguinte, eu sou filha de negro, meu pai é negro, e a minha mãe, ela era indígena. Então, eu já sou mestiça e a gente sofreu isso, eu e minha irmã, a gente sofreu isso a infância inteira, porque todo mundo perguntava se a minha mãe tinha adotado. Então, quando uma pessoa branca tem uma criança negra, a criança é adotada. Quando uma negra tem uma criança branca, ela é a babá. Então, é um problema que eu já vim trazendo da minha vida inteira e eu espero que minha filha não tenha que passar por isso. Eu vou combater, eu vou realmente falar, porque eu não quero que ela passe por isso. Então, não é de bom tom perguntar para a pessoa se ela é a babá ou se não é. Você pode até perguntar, mas depende da maneira. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que falta um pouquinho do que você estava falando sobre empatia das pessoas, um pouquinho de cuidado, um pouquinho de educação na hora de perguntar e não assumir no comentário foi exatamente esse, você vai ser demitida por expor seus filhos, os filhos dos outros, e rolando os olhinhos, né, o emoticon de rolando os olhinhos. Então, podia ser uma criança adotada, eu podia ter conversado, eu podia ser babá e ter conversado com a mãe, né, podia ser o próprio Instagram da mãe, o TikTok da mãe, ela nem se entrou no meu perfil para dar uma olhada, porque o meu perfil é todo sobre a minha gravidez, o meu perfil é todo sobre como morar nos Estados Unidos, como você migrar para os Estados Unidos, caso a pessoa queira vir para cá, né, de forma legal, de forma correta, porque eu sou da área de direito, então eu sempre prezo por isso. Eu não sou advogada, eu não dou conselhos legais, mas eu exponho a minha vida e falo um pouquinho de como que foi a minha trajetória, porque às vezes as pessoas têm dúvidas e elas podem usar como exemplo. Então, não era nada em relação a isso. Eu falo sim do babá, porque eu já fui au pair, que é um programa de intercâmbio para ser babá nos Estados Unidos. Então eu falo sim sobre isso, mas eu acho que pode perguntar, não tem problema perguntar, só tenha cuidado ao perguntar, né? Vamos ter um pouquinho de cuidado e empatia com os outros. Sim, até porque quando você no automático já pergunta, você é a babá? Você está trazendo uma carga de conceitos pré-formados na sua cabeça, imaginando que se tem uma criancinha branca pequena com uma mulher negra adulta cuidando, automaticamente você diz que é babá. E isso revela um preconceito muito incrustado na sociedade. Poderia, por exemplo, fazer a pergunta que eu vou te fazer agora. É a sua filha? Quantos anos tem? Como você engravidou dela? E vou te dar a oportunidade de responder. Muito obrigada. Sim, é a minha filha. O nome dela é Eleanor, em homenagem à minha mãe, que chamava Leonor. E eu tenho 34 anos, engravidei ano passado, ela nasceu em dezembro. Tem 4 meses só.
Pelo que eu entendi da sua história, Tiane, você levou um tempinho, né, para conseguir realizar o sonho da maternidade, não foi? Sim, e isso é a parte mais dolorida, né? Porque eu demorei uns 2 anos por conta de fibromas. E é uma coisa que eu não sabia, fui descobrindo aos poucos, e eu conto um pouquinho sobre isso também nas redes sociais para as pessoas se identificarem. Foi uma surpresa, eu não estava preparada, porque a gente já tinha desistido já. Então, eu fiquei muito feliz quando eu soube. E a minha filha é um amor, ela é muito fofa. Eu adoro cuidar dela e adoro dividir esses momentos que eu tenho com elas, com todo mundo da rede. A gente vai colocar aqui na tela, Tiane, o seu perfil da rede social, ó, tá aqui no TikTok, é @TaTiane. É isso mesmo? Exatamente. Quando eu criei esse TikTok, a ideia era falar sobre chás, porque eu amo chá. E chá em inglês se chama tea. Então seria Tiane. Mas eu acabei falando um pouco mais sobre a minha vida e todo mundo se interessou nessa questão realmente da imigração, né? E é o que eu conto um pouquinho mais, imigração, um pouquinho de direito também, como que funciona. Tá bom, eu queria te desejar muito boa sorte aí nos Estados Unidos, te agradecer mais uma vez pela participação. Obrigada. E antes da gente encerrar, queria que você usasse aqui da palavra, a gente é ouvido por muitas pessoas aqui no Distrito Federal, para compartilhar da sua experiência o que você espera da reação das pessoas que não conhecem a você e a sua filha, quando se depararem com essa cena que visualmente pode ser incomum, mas que é natural, que é da vida, é uma mãe e uma filha que merecem respeito. Tenha um pouquinho de cuidado só na hora de conversar com as pessoas. É normal ter curiosidade, o ser humano é curioso. Eu sei que é diferente, mas só tenha cuidado, um pouco de respeito, um pouco de educação e de empatia com o próximo. É só isso. Você sabe que antigamente eu costumo dizer aqui que os nossos avós, não sei se você tem essa memória dos seus avós brasileiros, mas os nossos avós do interior do país sempre foram muito curiosos, né? E eles davam um jeitinho de contornar a pessoa de tudo quanto era jeito para descobrir aquilo que queriam. E se tem uma lição que as pessoas mais antigas nos deixaram, muitas das vezes, foi da educação. Não tem problema a gente ser curioso, porque eu mesmo, Tiane, se eu te visse na rua com a sua filha, eu não ia aguentar sair dali antes de descobrir a sua história. Mas é óbvio que para a gente conhecer a história do outro, se o outro nos permitir, a gente precisa chegar com empatia, com braços abertos, disposto a respeitar para ser respeitado de volta. Muito obrigado pela participação, tá? Até a próxima. Obrigada a você, tenha um bom dia. Tchau, tchau. Que linda, né, mãe e filha? Adorei a participação dela. Vamos continuar aqui. Nós mostramos no início da semana um caso de possível feminicídio no Parque Gatumé, lá em Samambaia. Segundo a família da Brenda Pinheiro Silva, 26 anos, ela que foi identificada, até pouco tempo atrás não se sabia quem era a mulher morta, a família dela diz que a Brenda foi brutalmente esfaqueada e que teve o corpo carbonizado no último sábado. O Maicon Leão tem os detalhes dessa história tenebrosa porque ele esteve com a família da Brenda. Maicon, é com você. Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, para todo mundo que está em casa. Para vocês terem noção da gravidade, além dela ter sido esfaqueada, cerca de 20 facadas, ter parte do corpo carbonizado, Malta, ela ainda teve uma perna arrancada e as mãos também foram encontradas separadas do corpo, ou seja, parte desse corpo foi esquartejado. A família, claro, está muito consternada com essa situação, revoltada. Oficialmente, ainda falta o exame de DNA para comprovar que o corpo encontrado, como você bem disse, lá na expansão de Samambaia, trata-se realmente de Brenda Pinheiro Silva, de 27 anos. Mas, para a família, não há dúvidas. A mãe disse que viu uma foto na delegacia e que reconhece aquele corpo encontrado como sendo da filha. Malta, a história fica tão mais chocante para todos os familiares porque a Brenda desapareceu na sexta-feira depois de sair para encontrar os filhos lá em Samambaia mesmo. A mãe a todo momento chora pra gente falando dessa questão. Ela morreu sem encontrar o filho, sem ver os filhos. Ela tinha 3 filhos, 2 meninas e um menino com idades entre 3 e 8 anos de idade, Malta. Ela teria se separado recentemente de um antigo casamento, um antigo homem que ela convivia já há alguns anos, e na sexta-feira estava indo justamente para encontrar esses filhos, mas infelizmente ela não conseguiu encontrar os filhos. A gente vai ver um trechinho dessa entrevista com a mãe e daqui a pouco a gente traz mais detalhes dessa investigação. Rodou. Tava com medo.
a prima dele, do pai do filho, queria bater nela. Queria bater nela. Tinha falado comigo. Eu falei, Brenda, não vai não, minha filha. Não vai não, porque a menina vai pegar você lá. Da maldade que fizeram com ela. O marido, as irmãs dele. Ninguém gostava da minha filha, ninguém. Só dor que eu sinto. Só dor. Vai ficar dor. Vai ficar saudade, vai ficar tudo. Muita saudade. Pra quem gostava dela mesmo de verdade. Vai ficar só dor. Minha filha vai ficar pra sempre, perto de mim pra sempre. E os filhos dela, que eu vou criar até que ela queria os filhos dela. Mas eu só quero justiça. Só isso que eu quero, que eu peço é justiça. Que fizeram com minha filha. Só isso. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Não é fácil não, viu? Tá aqui com vocês diante das câmeras, assim como não foi fácil pro Maicon, que conversou com a mãe da Brenda, porque a gente se depara com histórias tão tristes e que a gente coloca aqui no ar, porque isso não pode passar batido, não pode ser como se nunca tivesse acontecido. A Brenda, que morreu, tem uma família que está chorando a perda dela. Então é um caso que precisa ser investigado, esclarecido. Sobretudo, o criminoso tem que ser punido. Não pode deixar isso acontecer e passar a mensagem de que é normal. Não é normal ver uma mãe chorando, agora trazendo para si a tarefa de criar os netos, porque a filha foi morta. Ô Maicon, eu prestei atenção na entrevista que você fez e queria te trazer a seguinte indagação. A mãe trouxe ali que o companheiro, o ex-companheiro, bom, tem um homem envolvido na história que a mãe diz que não gostava da Brenda e que a Brenda temia apanhar dele. Se essa mulher morre, ele pode ser inocente, é óbvio, a presunção é que ele seja inocente, mas ele é colocado como suspeito nessa história. Sim, Malta, na verdade a Brenda comentava com a mãe que eram os familiares desse ex-companheiro que não gostava dela. Eles não tinham um bom relacionamento e que teria inclusive essa ameaça por parte desses familiares dela, até então algumas pessoas mais próximas do homem. Ela chegou a comentar com a mãe algumas vezes que estava com medo de ir lá, mas na sexta-feira ela teria resolvido ir até a casa e encontrar com esses 3 filhos dela, como a gente disse, 2 meninas e um menino com idades entre 3 e 8 anos de idade, mas que infelizmente ela não conseguiu chegar até a casa. Segundo a mãe, ela não conseguiu encontrar com os filhos. Nesse caminho, justamente a casa desse homem que estaria com os filhos é em Samambaia, mas antes dela chegar até essa residência, ela teria sido abordada por essa pessoa ou por essas pessoas que cometeram essa barbaridade. O corpo da Brenda foi encontrado em um matagal, um mato alto, inclusive a gente tem imagens do local. Malta, as imagens, elas não dão na verdade para a gente mostrar para vocês o que realmente aconteceu, que a gente tenha só um recorte da situação. A imagem ela é muito forte, chocante, que inclusive nem a mãe da própria Brenda teve coragem de ver. Os familiares se recusaram a deixar a mãe assistir aquela cena. Mostraram para ela, Malta, apenas uma foto do rosto, para que ela pudesse olhar e falar, não, realmente é a minha filha, devido à gravidade da situação. A Brenda foi encontrada sem roupa, inclusive o vestido que ela estava foi encontrado ao lado do corpo, intacto, o que traz para a investigação a hipótese de que ela foi sim vítima de abuso sexual. Claro, isso somente a perícia vai poder confirmar ou não, mas é um primeiro elemento que se coloca na investigação. Ela teve também parte do tronco, mais ou menos aqui da barriga para baixo, carbonizado, e segundo a polícia, a perna foi retirada do corpo e também algumas partes das mãos. Ou seja, um cenário assim, uma imagem muito forte, até para a gente narrar, para quem está em casa entender, tamanha foi a violência de que essa menina sofreu apenas aos 26 anos. E a mãe fala o seguinte, Malta, que ela era uma garota que trabalhava inclusive com a mãe, mexendo com reciclagem, que ela tinha esse convívio, tinha o costume de sair com as amigas, beber às vezes, mas que nunca tinha levado para casa um relato de, olha mãe, eu arrumei uma confusão
olha, eu tô preocupada com isso, alguém tá me ameaçando. Ela era sempre uma garota sorridente, e o que mais dói na hora que a gente faz uma entrevista como essa, Malta, é ver que a todo momento a mãe faz questão de pegar o celular e ficar olhando para a foto e falando para assim, Maicon, eu vou lembrar dela desse jeito aqui, sorrindo, alegre, porque era assim que ela era com a gente, com todos os familiares. Não era uma garota fechada, que quem queria esconder alguma coisa, que tudo ela chegava e comentava com a mãe, contava como era a vida, tanto que ela não negava para a mãe que bebia, que saía às vezes, mas sempre muito preocupado com os filhos, sempre tentando retomar esse contato, tentando ir lá ver, e justamente nesse dia que ela criou coragem para tentar ir lá reencontrar os filhos, isso acontece. A família está, claro, muito revoltada com essa situação. A mãe esteve na delegacia para fazer esse reconhecimento, mas ainda existe um trâmite burocrático, principalmente, Malta, por conta dessa parte do corpo que está carbonizado. E aí é preciso somente o exame de DNA, pode confirmar que realmente trata-se do corpo da Brenda, para que ele seja liberado, para que a mãe possa finalmente conseguir enterrar a filha. Que é outra angústia que ela fala pra gente, que ela queria pelo menos conseguir enterrar a filha para ter um pouco de descanso, para saber que o que ela podia fazer pela filha, ela conseguiu fazer. Que enquanto a filha está no ML, ela está em casa de mãos atadas, chorando, preocupada, doida para ter esse último encontro. Claro que não era a forma como ela queria, mas é a forma com que ela pode se despedir da filha, que vai ser a última vez para ela poder enterrar a filha com tranquilidade, com dignidade, mas ela quer ter a certeza também, Malta, de que ela não vai descansar enquanto ela não conseguir identificar os responsáveis e ouvir deles o porquê de tamanha brutalidade, que ela não consegue entender como que alguém faz aquilo com a filha dela. Ela usa essas palavras, eu não consigo entender como que alguém faz tamanha brutalidade. Você viu o que fizeram com a minha filha? Queimaram a minha filha, estupraram a minha filha e depois cortaram ela. Para uma mãe que tem 41 anos ver a filha de 26 nessa situação, ela está muito abalada, como a gente viu aí na entrevista que ela concedeu com exclusividade para a gente, mas é um sentimento, Malta, que a gente não consegue nem entender. Claro que nada, em hipótese alguma, vai justificar você tirar a vida de ninguém. Ainda mais um crime tão bárbaro como esse, em que vale ressaltar, a Brenda levou cerca de 20 facadas, segundo a polícia. Ela pode ter sido estuprada antes, não se sabe se com vida ou depois de ser morta. Não se sabe também quais foram as circunstâncias em que esse fogo foi ateado no corpo. Já que a gente está falando de uma área mais afastada do setor de expansão lá de Samambaia, no meio do mato onde esse corpo foi encontrado, às 8 horas da manhã. De sexta-feira, quando a Brenda saiu para encontrar os filhos, até às 8h30 da manhã de sábado, que é quando o corpo foi encontrado, ninguém sabe ainda o que aconteceu. Quem estaria com Brenda, o que aconteceu nesse trajeto da casa dela até a região de Samambaia, em que ela iria tentar encontrar esses filhos. Essas respostas que a família cobra da polícia, que está trabalhando, inclusive a gente entrou em contato com a delegacia que investiga o caso, eles passaram para a gente que não dá para repassar informações nesse momento, que eles estão em diligências, mas que essas investigações, Malta, elas estão avançando, que eles estão caminhando em direção a quem é ou quem são os responsáveis por tirar a vida de Brenda Pinheiro Silva, de 26 anos, com tamanha brutalidade. E é o que essa família quer, respostas do porquê isso aconteceu e quem são os responsáveis. E claro, aguardar agora o exame de DNA só por conta dessa questão burocrática, porque para a dona Adriana ela não tem dúvidas de que a mulher que foi encontrada morta na manhã de sábado lá em Samambaia é sim a filha dela. Rapidinho, Maicon, ela reconheceu o vestido? Malta, ela disse que ela não conseguiu ver a roupa, mas que mostraram para ela a foto do rosto e que ela falava a todo momento que o Papai do Céu deixou para ela o rostinho da filha para ela reconhecer, porque o resto do corpo está todo mexido, todo detonado, mas que pelo rostinho, pela foto que ela viu, ela não tem dúvidas de que se trata da Brenda. Tá bom, eu queria só que a gente concluísse aqui dizendo o seguinte, é natural que a mãe da Brenda, num momento assim indescritível, tamanha tragédia, possa tentar procurar suspeitos ou pessoas possivelmente envolvidas nessa atrocidade. Diz que determinada gente não gostava da filha, que tal homem, a filha tinha medo, isso e aquilo. Mas a gente precisa aqui ser responsável que é um negócio dessa magnitude para estabelecer vínculo de suspeição entre determinada pessoa e a atrocidade que aconteceu com a Brenda, só a polícia, diante de uma investigação muito minuciosa, pode dizer. Não é bom a gente levantar suspeita contra ninguém, porque um negócio como esse é digno de serial killer. Porque você matar uma pessoa, arrancar uma perna, queimar o corpo, dar 20 facadas, me lembra outros casos terríveis que nós já vivenciamos aqui no Distrito Federal. Que essa família possa viver esses momentos com a paz de Deus,
dentro do possível, com serenidade, esperar os policiais fazerem a parte que cabe ao Estado, que é descobrir realmente quem foi responsável por isso. E antes disso, não adianta ficar tentando fazer ligação, tal pessoa fez isso, não a outra que não gostava da minha filha, porque eu entendo a indignação dessa mãe, entendo que ela possa estar tentando imediatamente olhar em volta e descobrir quem é que poderia ter feito isso com a Brenda, mas é hora de deixar a polícia agir, porque um negócio como esse é seríssimo. Obrigado, viu, Maicon, pelas informações. Coitada dessa mãe, né? O Distrito Federal pode ter um esquema próprio de loterias. Você que gosta de jogar na loto para ver se fica milionário, agora vai poder jogar numa loteria do Distrito Federal. As informações com Minani Ribeiro. O Serviço Público de Loteria no Distrito Federal vai oferecer jogos como a raspadinha e aqueles em que o apostador escolhe os números a serem sorteados, como é o da Mega Sena, por exemplo. O projeto recebeu 27 emendas e 18 foram aprovadas, inclusive a que define o BRB, Banco de Brasília, como gestor responsável pela operação e exploração dos jogos. Mas fica proibida a exploração dos chamados jogos de azar pela loteria. O texto proíbe ainda pessoas menores de idade de fazer apostas. Além de pagar pelos prêmios, a arrecadação das apostas vai ser usada também para patrocinar atividades sociais e eventos culturais, esportivos e de lazer. Deixa você participar do nosso jornal e compartilhar a sua opinião, a sua experiência sobre temas da vida. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui do lado, já está na tela, e me responda honestamente. Você aí costuma tomar remédio por conta própria? Para uma dorzinha de cabeça que vem, para dor nas costas talvez? Quando você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai encontrar a pergunta aqui do lado e tem as 3 opções. Ó, primeira é, sim, quem nunca tomou que atire o primeiro paracetamol. 2, não, Malta, eu morro de medo. Só em último caso que eu pego um remédio e tomo. E o terceiro, o quê? Eu não tomo nada sem prescrição médica. Vote e compartilhe com a gente a sua experiência, não precisa contar o nome, então conta seu caso sem revelar quem você é, tá bom? E na verdade o que a gente vai ver é se a população daqui de Brasília que nos acompanha agora ao vivo repete o comportamento que já foi constatado nacionalmente, porque hoje 89% dos brasileiros, quase 90% dos brasileiros com 16 anos de idade ou mais admitem que tomam medicação por conta própria, segundo pesquisa do Datafolha. Em 2014, esse índice era de 76%. Gabriel Rezende, clínico médico, obrigado pela presença. O puxão de orelha tem que ser dado em quase todo mundo, então, hein? Tem que ser dado, Felipe. Tudo bem? Boa tarde. A gente está vendo um número expressivo, um aumento de quase 20% em um ano, né? Comparado o ano passado com esse ano, na automedicação. Isso é um problema grande, tanto para o paciente quanto para o nosso mantimento da conduta médica. Então, o paciente que se automedica, ele está inerente aos efeitos colaterais das medicações que ele não sabe de fato por que está usando. E, além disso, ele desacompanha o tratamento com o médico, faz com que cada vez mais ele fique distante desse acompanhamento médico. E aquilo que era para ser curativo, ou às vezes até mesmo preventivo, se torna, no fundo, uma catástrofe dependendo da forma como é usada essa medicação, da forma como é feito esse tratamento, sem o acompanhamento médico devido. Eu não quero fazer o advogado do diabo aqui não, mas eu vou te fazer as perguntas que eu acho que um telespectador que não aparecesse na televisão faria. Tá, doutor, mas nem um paracetamol para dor de cabeça eu não posso? Tudo eu vou ter que ir no médico, é isso? É complicado, né? Hoje, uma das coisas que a gente mais vê no consultório são aqueles pacientes que chegam já com a cartela, uma mala cheia de medicação que a vizinha passou, o amigo passou, ou o que é o maior problema, que a internet às vezes falou para ele, né? E esses pacientes, a gente sabe que a gente está vivendo um momento de pandemia, graças a Deus as coisas estão melhorando um pouco, mas foi difícil até para o pessoal procurar atendimento médico, mas não justifica, com esse aumento expressivo de quase 20%, a pandemia que veio aí, outras formas de atendimento médico, seja por teleconsulta, posto de saúde próximo à sua casa, outras formas de acompanhamento médico estão cada vez mais viáveis, então não justifica essa automedicação, não tem por que você correr esse risco, está sempre inerente a um colateral que a gente não sabe nem o efeito. Acaba que nos hospitais é muito normal o paciente chegar, às vezes, com colateral e ele não sabe nem justificar o que ele tomou e não sabe nem por que ele estava tomando aquela medicação.
Vou ter que compartilhar com o senhor uma questão pessoal aqui, porque eu acho que eu posso servir de exemplo para as pessoas em casa do negócio que isso é complicado. Gente, deve ter mais de um mês que eu tava com uma dor nas costas e achei lá em casa um relaxante muscular, daqueles que é ciclobenzaprina, eu acho que é esse o nome do princípio ativo. Doutor Gabriel, eu tomei, eu acho que até hoje eu não tô bom, porque me derrubou de um jeito e bagunçou meu estômago, tudo. Eu falei, meu Deus, eu nunca mais tomo remédio desse jeito sem procurar orientação médica. Acontece, né? Pois é, e na verdade, nesse caso, o que a gente tem que tomar mais cuidado não são só os colaterais do medicamento, mas sim o que aquela medicação a longo prazo pode causar para a gente. Então, o uso expressivo de anti-inflamatórios, paciente chegando com queixas de gastrite no pronto-socorro e às vezes ele nem sabe que aquilo que ele tá usando é um anti-inflamatório. A mesma vizinha ou um colega ali da internet falou para ele, cara, ó, tava com uma dor aqui no estômago, aquela dorzinha que incomodava, tomei a medicação, melhorou. Ele entra naquele ciclo, quando a gente vai ver, tá 4, 5 anos tomando um anti-inflamatório, por exemplo, que era só para tratar uma dorzinha, e lá no final das contas virou uma úlcera, virou algo muito mais preocupante, né? Eu tava aqui com vergonha do que eu fiz, mas eu fiz uma vez só, eu juro pra você que foi só essa vez, depois eu prestei muita atenção. Pra gente concluir, Gabriel, é evidente aqui, trazendo para a realidade prática, que inclusive para a maior parte da nossa população, ter acesso a um consultório médico de imediato para resolver um problema que a pessoa tem ali não é algo tão fácil, ainda mais quando a gente trata das pessoas que dependem do SUS. Então, o que você orienta para o nosso público? Qual que é o sinal de que realmente um médico precisa ser consultado antes da pessoa tomar aquela clássica dipirona, ou paracetamol, ou um outro remédio para sanar um desconforto que ela está tendo? Primeiramente, você tem que avaliar, você já tem um histórico, você tem alguma doença já que está em tratamento. Outra coisa que é muito relevante e que por conta dessa automedicação acaba que tem se agravado, é o fato do paciente, muito tempo atrás, ter procurado um acompanhamento médico. Nesse acompanhamento médico foi prescrito a medicação e aquilo ele acha que dali para frente é somente aquela medicação que vai tratar e vai curá-lo. Quando a gente passa a medicação, vamos usar um exemplo bem simplório de diabetes ou pressão alta, o paciente entra com aquela medicação, na verdade, para controlar os sintomas, para depois ser reajustada e a gente chegar, sim, na conclusão do tratamento. Então, às vezes o paciente chega com a medicação que ele tomava 3 anos atrás, você pergunta, cara, mas quem que renovou essa medicação para você? Não, eu só fui comprando nesses últimos 3 anos e você não sabe nem se realmente aquela doença mesmo crônica dele está tratada ou não está tratada e mesmo assim ele está fazendo uso da medicação. Então, você que tem uma doença crônica ou que faz um acompanhamento médico ou acha que tem alguma queixa que precise de acompanhamento médico, procure um posto de saúde próximo à sua casa, procure um médico que seja acessível. Hoje em dia a gente tem teleconsulta, tem hospitais públicos, tem diversas outras formas de ter acesso à medicina e evite que você tenha esse colateral ou que você não trate aquilo que poderia estar sendo curado, poderia estar sendo resolvido. Eu queria dizer assim, que tem muita gente aqui, Gabriel, nesse momento, por exemplo, a Paula Lima, lá de Samambaia, tá falando assim, ei, Malta, só quem depende de hospital público sabe como é difícil conseguir atendimento. É complicado. É outra pessoa que tá falando o seguinte, ó, a gente vai no hospital, nem tem médico para atender, Adriana de Valparaíso. Ô, Paula e Adriana, o que o Gabriel tá dizendo aqui, a gente precisa reforçar esse recado, é que, veja bem, eu sei que às vezes o médico tá lá difícil, mas se a gente em casa, sem orientação, começa a tomar remédio por conta própria, às vezes nós vamos provocar em nós mesmos um problema de saúde ainda mais grave. Se tá difícil para resolver o seu problema pequeno, imagina a hora que você tiver uma úlcera, uma gastrite, porque tomou o remédio errado. Então, realmente, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas aqui a gente precisa trazer o que é certo, e o certo é você evitar mesmo a automedicação, até para não precisar de um atendimento mais complexo depois na rede pública, que vai ser mais complicado para você. Viu, amiga? Muito obrigado. É aquela grande fala, Gabriel, previna antes de tratar. Então, se você está tendo a oportunidade de fazer um acompanhamento para prevenir uma doença ou o agravamento de uma doença, previna essa doença e evite que ela se agudize e você precise tratar lá na frente de uma forma muito pior e o acesso com certeza vai ser mais difícil, mais complicado. Exatamente, mas vamos ver aqui o resultado da nossa enquete. Eu acho, Gabriel, que nós no Distrito Federal, a gente está igualzinho o pessoal no Brasil inteiro. 90% dos nossos telespectadores dizem quem nunca tomou um remédio que atire o primeiro paracetamol em cima de mim. E a pessoa, morro de medo, só toma em último caso. E só 4% dizem que só toma depois da prescrição médica. Ou seja, é um hábito
mito dos brasileiros, que nós temos aqui que combater com a boa informação, entendendo, claro, a particularidade de cada família, mas o recado do Gabriel é, se tomar remédio por conta própria e fizer isso de uma forma costumeira, pode trazer um problema ainda pior. Gabriel, muito obrigado, tá, pela participação, até a próxima. Obrigado você, bom dia. Valeu, obrigadão. Bom, agora você vai ver junto comigo a dor de cabeça que a Companhia de Água e Esgoto de Goiás está provocando a uma família do Novo Gama. Esses moradores são vizinhos de uma unidade da Saneago. E um vazamento de água no lote da companhia deixou o terreno do pessoal fofo, causando erosão, derrubou o muro da casa dessa família. Eles procuraram a empresa por muitos meses, mas não conseguiram um reparo. Até que, um belo dia, os bombeiros foram até lá e fizeram uma vistoria no local. Vocês acreditam que os bombeiros mandaram todo mundo desocupar, sair de casa rápido, que a casa poderia desabar por causa desse vazamento de água no lote do lado? Você vai acompanhar agora o drama de gente que sonhou em ter casa própria, que é o bem mais valioso material que a gente pode ter, né? É ter um teto para se abrigar e que está vendo isso correr o risco de cair no chão por conta de um vazamento de água que poderia ter sido resolvido, né? Pode rodar. Antônio Clecivaldo e Maria da Silva vivem um pesadelo há 5 anos. Eles não podem morar na própria casa, localizada no Novo Gama, por causa de inúmeros problemas gerados pelo lote do vizinho, a Companhia de Saneamento de Goiás, Saneago. Os dois contam que sempre tiveram problemas com a companhia por causa da água que sai desse cano da caixa d'água e alaga o terreno deles. Em fevereiro de 2020, a situação piorou. O muro que dividia os lotes caiu e a água passou a invadir a casa do Antônio e da Maria com frequência. Não tinha mais escoação de água, que a escoação de água era esse corredor aqui, ó. Que eu deixei 1 metro para escoação de água. Aí o muro fechou aqui e a água ia sair para onde? A água sempre corria por dentro de casa. Era só chover ou a caixa d'água dar problema. A água corria dentro de casa. A gente ficou 1 ano aqui sofrendo com lama, levantando de madrugada para desentupir esse corredor, porque a água invadia a casa para tirar a lama de dentro de casa. Quando foi com um tempo, ele passou 3 dias aí derramando água. Quando começou a derramar, 3 dias em seguida, o muro caiu e encheu minha casa de lama. Eles tentaram entrar em contato com a Saneago por meses, mas não tiveram sucesso. Maria chegou a escrever uma carta de próprio punho para a prefeitura pedindo socorro. Depois de muita insistência, a Saneago, a prefeitura e o Corpo de Bombeiros visitaram o imóvel e a notícia caiu como uma bomba. A família tinha que desocupar o local por causa dos riscos. Maria estava de resguardo do 5º filho do casal quando precisou sair de casa. Eles moraram de favor até que conseguiram receber ajuda da Saneago para pagar aluguel. Mas a casa onde moram atualmente está com vários problemas, inclusive infiltrações. Esse vídeo mostra a parede do quarto completamente molhada. Quando chove, molha as paredes tudo. O banheiro, são 2 banheiros, mas só funciona um. É assim. Não tem caixa de gordura, sempre tem uma caixa lá, toda vez que enche a gente tem que limpar, porque não tem escoação também de caixa de gordura. Na época, a Saneago pediu 3 meses para resolver o problema. Já se passaram 1 ano e 5 meses. Em março do ano passado, a empresa chegou a reconstruir um muro. Na placa da obra, é possível ver o valor do investimento, R$143 mil. Dinheiro que foi por água abaixo, pois o muro desabou assim que foi concluído. O vídeo é vizinho do casal e diz que o volume de água que sai do reservatório é grande e escorre pelas ruas. Essa água, como não tem saída, ela pegava, descia pelo quintal e vaza no meu lote lá também. Pelo buraco dos tijolos, vaza diretamente lá. Enquanto o problema da Maria e do Antônio não é resolvido, a casa vai se acabando aos poucos. Além do vazamento e do abandono, criminosos invadiram a residência e levaram diversos objetos. O box do banheiro, por exemplo, toda a fiação elétrica da casa e até, olha ali, a bancada da pia. O casal está recebendo a ajuda da advogada Maria de Lourdes, que assumiu a causa sem cobrar nada. Ela disse que não existe condições da família voltar para a residência e já tomou providências. O que nós
pleiteamos, junto aos órgãos competentes, inclusive, é que essa família receba toda uma assistência e que essa família receba da Saneago o tratamento digno, conforme emana a lei. Não precisa ser um técnico, um engenheiro para percebermos a situação terrível que eles estão aqui acomodados nesse imóvel. Não tem condição de continuar aqui. Antônio é pedreiro e está desempregado, vive de bico. Maria também não trabalha e ganha apenas um auxílio do governo para sustentar os 5 filhos. A casa era o sonho de uma vida inteira, comprada com muito suor e trabalho. Sem ter dinheiro para sair dessa situação, eles choram e imploram por ajuda. O único desejo do casal é ter um lar de volta. Eu nem gosto nem de vir aqui, eu não venho. Por quê? Qual que é o seu sentimento em relação à casa? Suas lembranças, qual que é o seu sentimento? Tristeza, muita tristeza, revolta. O sonho de todo pai de família é ter um lugar para vocês. Não gosto nem de falar essas coisas, não. Imagine você, com 5 filhos, você tinha uma casa, de repente você se achar sem moradia, é difícil. Porque hoje eu me sinto sem moradia, hoje eu me sinto sem moradia, sem lugar para ficar. Igual já ficamos jogados praticamente na rua. Aí é difícil a gente falar. Tudo que eu investi nessa casa, com doação, com mão de obra, ajuda de amigos, ficou tudo para trás, se acabou. O que tem aqui dentro se acabou, o que a gente investiu aqui acabou. Então a gente se sente jogado, sem ajuda de ninguém, porque aqui só eu e ela e meus 5 filhos, nós não temos família aqui, viu? Qual que é o seu sonho hoje? Meu sonho é ter minha casa para botar meus filhos. É porque esse é o sonho de toda a família, não é? A gente questionou a Saneago e eles nos enviaram uma nota dizendo que pagam mensalmente o aluguel de uma outra casa que foi escolhida pela família. Diz também que caso a família queira mudar de imóvel, que eles liguem então para o diretor da companhia lá no Novo Gama, cujo telefone, segundo a Saneago, já foi disponibilizado e que aí eles solicitem o aluguel de um outro imóvel. Quanto à compra do lote, a Saneago esclarece que existe um processo administrativo sobre essa situação e que os moradores podem manifestar interesse na proposta de venda do lote que vai ser analisada no processo. Se quiserem ficar na casa, a companhia diz que está comprando o material para reconstruir o muro e acredita que os moradores vão poder voltar para a residência. Seja qual for a solução, que vocês deem uma solução. Nenhum trabalhador que luta para ter casa própria, como é o caso das famílias que a gente mostrou, merece passar pelo desespero de depois de lutar tanto para levantar um teto para chamar de seu, ter que passar por isso aí. Então fica aqui o nosso pedido. Se não, e vocês, famílias, se não derem um jeito, liga aqui de novo que a gente vai aí e faz matéria outra vez, tá bom? Deixa eu melhorar o clima do nosso programa, porque nesse próximo fim de semana, Brasília recebe o maior tributo a Elvis Presley do showbiz mundial. O espetáculo já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas pelo mundo e quem dá vida ao eterno rei do rock é o britânico Ben Portsmouth. Again? Portsmouth. Portsmouth, que está aqui com a gente ao vivo. Seja bem-vindo ao programa. O Vinícius está aqui com a gente, que vai nos ajudar a fazer a tradução para que você em casa possa entender, porque o Ben é britânico, interpreta o Elvis, e aqui no nosso programa, para todo mundo falar português, o Vinícius está com a gente. Vinícius, queria que você começasse perguntando como que o público brasileiro recebe a apresentação do Elvis aqui no nosso país. So Ben, how has the Brazilian audience been responding to the King is Back tour here? Coming to Brazil was always great. You know, they're always very enthusiastic audience. And I always love coming back, and my show here in Brasilia is on Friday the 13th. Amanhã. Diga aí, Vinícius. Vir para o Brasil é sempre muito animador pro Ben. Ele disse que o público é sempre muito responsivo. O show dele é agora na sexta-feira e ele mal pode esperar. É amanhã que começa a primeira apresentação no Brasil. Vai ser amanhã aqui em Brasília, não é? Depois é no fim de semana, não é verdade? The first show is here in Brasilia on Friday, and then during the weekend you have other presentations, right? Right? Then I go down to Porto Alegre Saturday, and then domingo São Paulo. No sábado ele vai para Porto Alegre e domingo ele está lá em São Paulo fazendo a apresentação. Sábado em Porto Alegre e domingo em São Paulo, para você em casa entender. Eu queria que você perguntasse como que o Ben descobriu que poderia dar vida ao Elvis, que é um ícone da música. Okay, Ben, so
when did you find out you had the ability to impersonate this music legend that is Elvis? I really don't know I do. I'm just getting away with it. Ele disse que não sabe, mas que até agora está dando certo, então... E para a gente concluir, o que podem esperar das apresentações? Cantar e dançar, né? É completo. So we can expect a full performance, singing, dancing, of course, all the moves. Yeah, indeed. Yeah, I'll be doing the later years, the 70s, you know, the Vegas years. Yeah. Ele disse que vai apresentar mais baseado na fase posterior do Elvis, a partir dos anos 70, mais completo, dança, voz, dança, todo aquele jeitão do Elvis. Ô Vinícius, essa não estava no nosso script não, mas eu queria que você perguntasse, quando o Ben sai desse jeito aqui nas ruas, será que as pessoas já identificam que é um cover do Elvis e falam, ai meu Deus, será que eu tô vendo coisas? Será que é um espírito? Será que é o próprio Elvis? So Ben, when you go out like this, with all the hair and everything, do people like go, oh my God, am I seeing things? Is Elvis back? Is he back from the grave? You sometimes do get a few funny looks, but today I'm looking too orange, so I'll get even more funnier looks. Ele diz que de vez em quando ele recebe uns olhares engraçados, mas hoje, como ele está muito laranja, os olhares estão mais engraçados ainda. Entendi, mas essa característica da pele laranja era do Elvis? Ou é a sua pele? Is that an Elvis thing, the orange skin, or is that a you thing? No, I went out. I was by the pool yesterday. I was getting a tan because I'm gringo. Gringo. And but I did put a bit of makeup on because I knew it was on TV. Ok. Ele disse que é parte porque ele saiu ontem e foi aproveitar o sol, né, como ele é gringo, e parte porque ele veio preparado para mostrar a melhor face dele na TV. Thank you very much for coming here. Pleasure. Obrigado por ter estado aqui no SBT. Obrigado, viu, Vinícius, para ajuda. Você que está em casa. Adriana, é amanhã à noite no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. É bilheteria digital? bilheteriadigital.com.br para você pegar os últimos ingressos, que parece que está acabando, quase não tem mais, tá, gente? Então, bilheteriadigital.com.br, The King is Back, o rei do pop está aqui em Brasília. Muito, muito obrigado, seja bem-vindo sempre ao nosso país, obrigado, Vinícius, pela ajuda. E é isso, né, gente? Você em casa acompanha bilheteriadigital.com.br, Brasília, depois Porto Alegre e depois São Paulo. Thank you very much. Obrigado. Continuando aqui o nosso jornal, deixa eu fazer aqui na 2. Ontem à tarde, durante uma sessão na Câmara dos Deputados, o deputado federal pelo estado de Goiás, José Nelto, do PP, revelou que um míssil do Exército Brasileiro tinha caído numa plantação de soja perto de Formosa, aqui no entorno do Distrito Federal. Antes da gente entrar nesse tema, roda aí, gente, a fala do parlamentar que foi transmitida pela TV Câmara. Senhor presidente... Muito obrigado, gente. Obrigado, Adriana. Marcelo, até a próxima. Acabo de receber uma notícia que caiu um míssil aqui na minha cidade, Formosa, lá no Forte Santa Bárbara. Ele foi lançado e mudou o trajeto dele, caindo perto da cidade, numa plantação de soja, e isso é muito grave. Diante deste grave incidente, eu estarei convidando o ministro da Defesa, convidando também o general do Exército, comandante do Exército Brasileiro e também o comandante do Forte de Santa Bárbara para comparecer no plenário ou na comissão e também a Vibras para dar as devidas explicações para esse Congresso Nacional. Como pode um míssil ser lançado e... É a dignidade, a competência... 30 segundos. Eu acho que vale a pena ouvir esse relato todo. Ser lançado e ser desviado. Caiu numa plantação de soja, bem ao lado da cidade de Formosa. E o fato mais grave, o Exército Brasileiro, quando chegou em Formosa, no período da ditadura militar, deu calote nos fazendeiros, a União, não o Exército, a União, e não paga royalties para o município, dando prejuízo para Formosa. Uai, vixe, Vanessa Vitória do Céu, que história é essa? A gente achando que a guerra era lá na Ucrânia, mas tem míssil caindo em Formosa. O Exército confirmou essa história, VV? Sinistro, Felipe, confirmou sim, viu? Diz que foi um incidente com tiro de foguete. Não foi míssil, não. Olha só o que diz a nota. Olha aí. Confirmou que durante um exercício militar do curso de operação do sistema de mísseis e foguetes para oficiais e sargentos,
Um dos foguetes lançados acabou desviando a rota prevista e acabou atingindo a plantação. Depois do incidente, a nota diz que a equipe de instrutores, monitores, acompanhada da equipe médica do Exército, eles foram lá no local e constataram que não teve nem vítimas e nem danos materiais. A nota também diz o seguinte, que esse exercício aí, além de ter sido planejado, né, para acontecer dentro dos limites do campo de instrução de Formosa, eles também adotaram todas as medidas de segurança e que o Exército Brasileiro e a Avibras, Felipe, que é aí a empresa responsável por desenvolver, né, e produzir mísseis brasileiros, e que tem parceria, inclusive, com as Forças Armadas, eles estão trabalhando aí nas investigações. E aí o que acontece, Felipe? A gente foi apurar isso para tentar entender mais ou menos com uma fonte lá do Exército. E olha só a explicação aí que essa pessoa deu para a diferença entre foguete e míssil. Diz assim que o foguete tem uma carga propulsora e uma trajetória já prevista. Já o míssil, ele é guiado, ou seja, eles conseguem controlar a trajetória durante o lançamento. E o que aconteceu teria sido que o foguete saiu da trajetória calculada e caiu em uma região fora da área de segurança. Então, o modelo desse foguete seria SF-40, de fabricação brasileira. Como a gente já disse, a fabricante aí, que é a Avibras, está nessa investigação, até, Felipe, para saber se teve algum erro de fabricação. E olha só, como a gente ouviu antes o deputado federal, né, que é o José Nelto, do Podemos goiano, ele fala sobre essa situação e foi ele que colocou esse caso aí em divulgação. E aí a gente recebeu da própria assessoria do deputado um vídeo que uma pessoa está lá perto narrando tudo. E essa pessoa, na narrativa deste homem, ele mostra a área ali e disse que durante o momento dessa queda, ele estava achando que era um míssil, né, do foguete, vários trabalhadores estavam na lavoura. E de acordo com essa narrativa dele, eles estavam ali colhendo batatas e que levaram um baita susto. Imagina só, Felipe, como que deve ter sido, né? Nossa, graças a Deus que não atingiu ninguém, mas que susto mesmo. Obrigado, VV, pelas informações. Você em casa, você se lembra do hambúrguer de picanha que não tinha picanha? E do sanduíche de costela que não tinha costela? Então, pois é, isso está rendendo, viu? Rendendo discussão no Congresso Nacional. A Comissão de Fiscalização do Senado faz agora uma audiência pública para analisar se há ou não propaganda enganosa nas redes de fast food. Aqui no Senado, o tema vai ser debatido pela Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. Os parlamentares querem apurar se há a prática de propaganda enganosa por parte das redes de lanchonetes McDonald's e Burger King. A primeira já admitiu vender os produtos da linha McPicanha sem picanha. E a segunda também admitiu vender o sanduíche Whopper Costela sem costela. Aqui no Distrito Federal, as duas empresas já foram impedidas de vender os produtos. As redes alegam que utilizam nesses sanduíches molhos, temperos que teriam a capacidade de reproduzir no consumidor a sensação de comer essas carnes nobres. Devem participar da audiência aqui no Senado representantes do PROCON, da Anvisa, das redes de lanchonetes e também membros da página Coma com os Olhos, responsável por denunciar as irregularidades. E para tentar conter a inflação, o governo anunciou que vai zerar a tarifa de importação de alguns alimentos e materiais para a construção civil. Vamos ver. A redução dos tributos começa a valer a partir desta quinta-feira e termina no dia 31 de dezembro. O secretário executivo do Ministério da Economia diz que a medida pode desestimular a remarcação de preços. Sabemos que essas medidas não revertem a inflação, mas essas medidas, diante da possibilidade maior de importação, os empresários pensam duas vezes antes de aumentar tanto o produto. Os produtos que terão tarifa zero para importação são a carne de boi desossada e congelada, pedaços e miudezas de frango e congelados, farinha de trigo, bolachas e biscoitos, milho em grão.
Os vergalhões de aço terão tarifa de importação reduzidas de 10,8% para 4%. A ideia é estimular a construção civil. A derrubada das tarifas vai reduzir a arrecadação do governo em cerca de 700 milhões de reais. O Ministério da Economia diz que a indústria nacional não será prejudicada pela entrada de produtos vindos do exterior sem essas alíquotas. Representantes dos 6 produtores de aço no Brasil criticam a medida e dizem que o impacto sobre o preço final das obras vai ser pequeno. O aço representa de 3% a 5% do valor total do custo da produção da construção civil. E que o impacto da inflação no vergalhão da construção nos últimos 12 meses foi de 0,03%. Agora, eleições. O Tribunal Superior Eleitoral realiza até sexta-feira novos testes no sistema das urnas eletrônicas. Peritos da Polícia Federal vão conduzir as simulações. O teste reúne investigadores que têm acesso ao código-fonte das urnas para tentar achar vulnerabilidades. Em novembro de 2021, foram identificadas 5 fragilidades, como, por exemplo, a saída de áudio para cegos. Segundo o coordenador de modernização do TSE, os erros identificados são considerados leves e, até o momento, em todas as verificações realizadas na história, nenhuma falha expressiva que possa alterar o resultado das eleições foi encontrada. Uma segunda etapa para que as equipes que participaram da primeira e identificaram pontos de melhoria, elas são convidadas a participar e verificar se as implementações que foram feitas resolveram os pontos que eles apontaram de melhoria lá em novembro do ano passado. Este investigador lembra que as urnas não são ligadas à internet, o que torna o processo seguro. É um trabalho difícil de você conseguir invadir o sistema, mesmo porque ele está num ambiente totalmente fora, desconectado da internet. Neste ano, o teste também servirá como uma mensagem do TSE de que a urna eletrônica é segura. O trabalho do tribunal e a segurança das eleições têm sido atacados pelo Palácio do Planalto. Nos bastidores, o clima é de desconforto, já que o presidente Jair Bolsonaro afirmou no dia 5 de maio que o partido dele, o PL, pretende contratar uma empresa para fazer uma auditoria das eleições. O tribunal também sofre questionamentos das Forças Armadas. As perguntas foram respondidas na segunda-feira pelo TSE em documento enviado ao Ministério da Defesa. Ontem a gente mostrou aqui o caso que foi denunciado por psicólogas, uma delas aqui do Distrito Federal, aliás, algumas aqui do Distrito Federal, sobre esse homem que se finge de paciente para cometer assédio. O caso está sendo investigado por uma delegacia lá de São Paulo, porque esse homem, que é do Rio Grande do Sul, fez vítimas lá em São Paulo, mas também em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Ceará e aqui no Distrito Federal. A nossa produção conseguiu falar por telefone com o suspeito. Ele disse que não faz isso por mal e que, abre aspas, gostaria apenas de ver o rosto das psicólogas na chamada de vídeo. Mentira, porque ele falou teta nas mensagens. Pode rodar. Um suposto abuso sexual disfarçado de atendimento psicológico. É isso que diversas profissionais estão denunciando. As psicólogas foram procuradas pelo mesmo homem que pedia atendimento virtual de urgência. Mas durante as sessões, segundo as vítimas, ele falava de sexo e praticava atos libidinosos. Começa a chamar por videochamada, incessantemente, assim, muito mesmo, várias ligações. E aí eu respondi, né? Eu falei, olha, eu não posso te atender. Depois ele começa a oferecer valores assim, se eu pagar 3 vezes o valor da sua sessão, você me atende mostrando seus peitos. No dia seguinte, ela postou no Instagram um relato do que havia acontecido e descobriu que outras psicólogas passaram pela mesma situação. Em uma das conversas, o homem pergunta se a profissional atende online e se pode pagar no final da sessão. Ela responde que não tem horário livre e pede os documentos pessoais para agendar um atendimento. Ele insiste, pede para ligar 1 minuto por videochamada e diz ter deficiência física. Quem aceitava atender o paciente vivia situações ainda mais constrangedoras. Fazendo relatos mesmo assim absurdos, que é totalmente violento, e também em todos os movimentos ali de respiração, etc., que indicam que ele estava se masturbando, sim. Ao falar por telefone com a nossa produtora Gabriela Tunes, o suspeito negou as acusações. Disse que nunca fez mal a ninguém e que gostaria apenas de ver o rosto das psicólogas por chamadas de vídeo. Até pedi para uma ou duas, se não podia, durante as sessões, só olhar o rosto dela, como
a psicóloga bonita, mas nada mais. A Liliane descobriu denúncias de algumas psicólogas contra o suspeito no Ministério Público de São Paulo e reuniu outras vítimas para entrar no processo. 21 psicólogas já denunciaram falso paciente, mas o número de vítimas é ainda maior. Mais de 150 profissionais comentaram na rede social da Liliane que já foram assediadas pelo homem. O DDD dele é da região de Porto Alegre, mas são psicólogos do país inteiro, já que ele exige ali o atendimento online, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Brasília. Liliane acredita que o homem não tem problemas mentais e que age consciente e com má fé. Ela espera que a denúncia ajude outras profissionais a não passar por situações como essa. É um caso de desrespeito muito grande, de impotência, você se sente violada, e principalmente enquanto mulher no seu ambiente de trabalho, né? A gente está falando de uma profissão onde 9 a cada 10 profissionais são mulheres, né? E a gente fica assim mais exposta a sofrer assédio no nosso ambiente de trabalho. E um funcionário que trabalhava na distribuição de marmitas para os presos lá da Papuda, que foi pego em flagrante pelos agentes transportando maconha dentro da caixa de marmita. Maicon Leão. Era só o que faltava, né, malta? Boa tarde para você, para quem está chegando agora no SBT Brasília. Exatamente. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, esse funcionário da empresa terceirizada que fornece alimentos aos presos lá da Papuda chegou com a caixa como normalmente faz na hora do almoço com as marmitas. E aí, na hora da revista, os policiais penais perceberam que entre as marmitas tinha uma outra embalagem diferente, esquisita lá no meio. E aí eles retiraram todas as marmitas como é procedimento e encontraram no meio dessa embalagenzinha diferente que a gente vê nas imagens 64 gramas de uma substância meio esverdeada que eles descobriram depois se tratar de maconha. Eram 64 gramas de maconha que esse homem de 35 anos estaria tentando levar para dentro da Papuda. Ele confessou aos policiais penais que recebeu cerca de R$1.000 para fazer essa entrega. E aí, quando eles descobriram que tinha essa droga, o homem foi preso em flagrante e levado para a 30ª DP, que vai investigar o caso. A suspeita, malta, é que essa não seria a primeira vez que o homem tentava entrar com drogas lá dentro. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, eles vão investigar, mas acredita-se que ele tenha conseguido uma outra vez. Mas agora ele está preso, deve passar por audiência de custódia hoje para saber se ele vai ser liberado ou se ele vai continuar preso. Agora, onde já se viu enfiar maconha no meio das marmitas para levar para os presos, malta? Pior que ele já fez isso, segundo as investigações, pode ter feito outras 2 vezes, né? Para você ver por onde entra coisa que não pode dentro da cadeia. Um dia é maconha, no outro dia é um telefone celular. E aí vai. Muito obrigado, Maicon, pelas informações. Você lembra que a gente até noticiou aqui de um preso que sofreu AVC, aí foi para o hospital, né, para receber tratamento, fugiu do hospital. A Polícia Militar agora conseguiu recapturá-lo. Kátia Gomes, ele já estava com a saúde 100% restabelecida, né, para estar perambulando por aí, para ter fugido do hospital de fralda. Não estava, né, malta? Inclusive, depois que ele foi preso, ele foi levado novamente para o hospital, porque quando ele fugiu, ele estava aguardando uma vaga na UTI com suspeita de AVC e também de meningite. Essa fuga, malta, foi no último dia 5. Como você disse, ele fugiu apenas de fralda. Ontem, a polícia teve uma informação, né, recebeu uma notícia de que ele estava ali nas proximidades da casa dos pais dele. A Polícia Penal foi até o local e quando visualizou esse foragido, ele tentou ali atropelar a equipe da Polícia Penal. Começou a fuga, né, a perseguição. Foi aí que a Polícia Militar entrou também aí nessas buscas desse criminoso e conseguiu capturá-lo. Bom, eu vou conversar agora com a Cabo Quirei, que tem mais detalhes dessa ocorrência. Cabo, uma boa tarde, né? Ontem teve sim uma perseguição ali atrás desse criminoso foragido que mesmo doente acabou fugindo do hospital. Foi isso mesmo que aconteceu, né? Ele fugiu do hospital, né? Ele estava lá no condomínio dos pais, se evadiu da equipe da Polícia Penal para o matagal ali da área dos condomínios ali do Entre Lagos. E aí foi quando fizemos o cerco, né? A Polícia Militar fez o cerco ali da área e logramos êxito na recaptura, né? Do Luan.
Primeiro, a Polícia Penal foi ali, né, as buscas desse foragido. Ele estava de carro e ainda jogou o veículo contra os agentes penais? Foi exatamente isso que aconteceu. Passou pra gente essa situação e aí foi quando a equipe de Patamo, né, fez o cerco ali na situação ali das imediações e com a graça, né, de todas as equipes conseguimos recapturá-lo. E ele fugiu a pé? Como é que foi a dinâmica ali da fuga? Ele fugiu a pé. E aí a gente teve apoio também dos populares, né, para que se ele viesse a entrar em alguma dessas casas, né, pudessem contar com a polícia militar. E é um criminoso que já tem uma passagem aí extensa pela polícia. Exatamente, ele é reincidente em vários crimes de roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo. E aí depois dessa ocorrência, ele que fugiu do hospital aguardando uma vaga na UTI, teve que voltar para o hospital. Voltou para o hospital. E aí, como é que você, como policial, né, pode explicar pra gente, como é que é feita a segurança dentro de um hospital? No caso dele, de um preso, precisa ficar algemado ou não? A situação que foi repassada foi que ele estava dentro numa maca, né, algemado, e tinha um policial penal nas imediações fazendo a segurança. E aí, mesmo assim, ele conseguiu fugir, né? Agora, o reforço deve ser feito mais ainda, né? Porque criminoso a gente sabe como é, esperto, consegue dar um jeitinho ali. Exatamente. E a ocorrência ontem, então, deu tudo certo, foi bastante tranquilo e ele foi recapturado. Depois que ele receber alta, ele deve voltar, então, para a prisão. Exatamente. Tá certo, então, Cabo, muito obrigado pelas informações. Então é isso, Malta. Agora o preso ele deve passar por tratamento, né, já que ele estava com suspeita de AVC e de meningite, e depois voltar para a cadeia. Gente, você vê que coisa, a gente fica um pouco doente, custa levantar da cama, mas vem trabalhar porque precisa, mas não tem capacidade nenhuma. O rapaz sofre um acidente vascular cerebral, também tem meningite, consegue fugir do hospital, dispersar a segurança da polícia penal, sair só de fralda, ninguém vê, que coisa maluca. Obrigado, Kátia, pelas informações e a Polícia Militar que mandou a Cabo Quirei para conversar com o SBT ao vivo. Obrigadão. Hoje, 11h15 da noite, você tem programa já? Se não, não perca, a Praça é Nossa, o programa tá demais, porque além do João Plenário, do Bêbado e de todos os personagens que vocês adoram, a Neuzinha e o Terezão vão receber a visita do Gabriel Cartolano. Como é que é isso? Você não pode perder, tá? A Praça é Nossa, hoje, 11h15 da noite. Ah, que bonitinho. Suzão, devolve. Devolve o quê? Essa intimidade que você acha que eu te dei. Me segura só mais um pouquinho assim que tá gostoso, galera. Eu tô sentindo um clima aqui, ó, um clima. Ai, desculpa, Carlos Alberto, eu tenho um compromisso. Gente, 11h15 da noite, tá? A Praça é Nossa. Você vai conhecer agora a história de um homem tão apaixonado por perfumes que criou a própria fragrância. Fragrância ou fragrância? Como é que fala? Não sei, o próprio cheiro. Aí ele começou a vender pela internet e conquistou o mundo com esse produto. Uma fragrância construída gota a gota. O que parece ser um laboratório, na verdade é um ateliê de arte. Nesse processo, novos perfumes são criados. É muito prazeroso você poder brincar, né, com essa alquimia, né? É uma coisa que, até como quando criança a gente faz umas experiências, né? Então a gente tem uma liberdade e é um prazer muito grande a gente estar trabalhando dessa forma, né? Fábio era colecionador de perfumes, tinha blog, canal no YouTube para falar sobre o assunto. Mas em 2017, a paixão virou carreira. Ele se tornou perfumista, profissão ainda pouco conhecida no Brasil. Existem mais astronautas do que perfumistas. Então você vê que é realmente uma mão de obra rara no caso. Principalmente acredito aqui também no Brasil, né, no caso. São poucos perfumistas que eu tenho conhecimento. Há 5 anos, Fábio criou a Condé Parfum, a primeira perfumaria de nicho do Distrito Federal. Aqui a ciência caminha ao lado da criatividade. Um trabalho que exige imaginação e muita técnica. A ideia é criar uma experiência olfativa, perfumes que tragam sensações e sentimentos para as pessoas. Você vai ter uma perfumaria mais rústica, você vai ter uma perfumaria mais realística. Quando eu falar para você que tem uma nota tal,
provavelmente você vai sentir essa nota tal como ela é na natureza. Ao todo, são 6 fragrâncias, umas mais frutadas, outras amadeiradas, com aromas de floresta, uma tradução da natureza. Os preços desses vidrinhos variam de R$ 250 a R$ 300. Os produtos saem daqui para clientes de todo o Brasil e de outros países do mundo. A internet foi fundamental, inclusive para a venda, né? Eu vendo para o Brasil inteiro e vendo também para o exterior, né? No exterior tem 2 lojas que comercializam minhas fragrâncias, uma na Romênia e uma em Luxemburgo. Conquistar o mundo pelo olfato, tornar o dia a dia das pessoas mais cheiroso. Trabalhar com coisas que trazem bem-estar e você também transmitir e passar para as pessoas esse bem-estar é algo assim fabuloso, né? Você trazer a felicidade dentro de uma garrafinha, né? Dentro de um vidro. Então, você trazer uma experiência com uma pessoa diferente é impagável, não tem preço. Boa sorte, viu, para você e a você de casa. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Amanhã a gente volta a se ver 11h40 da manhã ao vivo. Termina o Primeiro Impacto, começa a gente. E agora você fica com o SBT Esportes Brasília. Obrigado, até amanhã. Tchau.